Irmãos, a paz do Senhor Jesus a todos. Amém. Aproveitando o bom momento que nós estamos sobre nossos pés, todos que trouxeram o exemplar da Bíblia Sagrada, por gentileza, abram comigo o livro de Cantares de Salomão, o Cântico dos Cânticos, capítulo de número 8, versículo de número 11. Celebrar a Deus nesse culto festivo, que é o culto da ceia do Senhor. Minha palavra de gratidão ao querido pastor Nelson, presidente desta obra, juntamente com sua muito digna esposa, pastora Diamantina, pastor Alceu, pastor Miqueias, pastor Messias, evangelista Fabiano, e a toda esta igreja, que nós temos um apreço e um carinho muito especial por todos estes irmãos. Aqueles, pois, que encontraram o texto, por gentileza, digam glória a Deus. Diz assim a Bíblia: teve Salomão uma vinha em Baal-Ramon, e entregou esta vinha a uns guardas, e cada um lhe trazia pelo seu fruto 1000 peças em prata. Teve Salomão uma vinha em Baal-Ramon, e entregou esta vinha a uns guardas, e cada um lhe trazia pelo seu fruto 1000 peças em prata. Ainda com a sua Bíblia aberta, retorne algumas páginas, você vai encontrar o livro do pregador, o livro do Eclesiastes, capítulo bem pensado de número 9 e versículo de número 8. Eclesiastes 9 e 8. Diz assim o texto, na tradução que tenho em mãos: em todo o tempo estejam alva as tuas vestes, e nunca falte o óleo sobre a tua, cabeça. Amém? Tome seu assento, por gentileza, glorificando a Deus. A palavra que tenho é de cunho de simplicidade, prática, rápida e objetiva para a celebração da ceia do Senhor. Queridos, o texto sagrado que ancorado nós estamos e que tomamos por base da nossa rápida fala está situado no livro de Cantares de Salomão, ou Cântico dos Cânticos, assim como queira. Haja vista que tanto a primeira expressão quanto a segunda, elas foram cantadas, versejadas, por que não dizer profetizadas, por este arauto de Deus por nome de Salomão. Eu acredito que todos nós que estamos dentro desta casa de oração, em algum momento da nossa caminhada cristã, já tivemos o privilégio dado por Deus de ouvir alguém pregar, ensinar ou falar a respeito deste homem por nome de Salomão. Seja pela estrutura de sabedoria, pelo poder bélico que estava sobre a sua jurisdição, ou até mesmo pela riqueza que Deus confiou a este homem. Diz a Bíblia que a Bíblia própria o trata como o segundo filho de Davi com Betseba, homem que excedeu a todos os reis da terra, tanto em riqueza quanto em sabedoria, pois diz a Bíblia que o Senhor Deus apareceu a Salomão nesta linguagem, estando ele em oração. E Deus fez uma proposta a Salomão que homem antes dele não obteve, e nenhum outro depois dele também obteve. Deus disse a Salomão: pede-me tudo o que tu quiseres, e assim será feito. Salomão teve a oportunidade de pedir para Deus riqueza, lauréis, fama, reconhecimento, prestígio. Porém, Salomão entrou pelo caminho da humildade. E diz a Bíblia que ele pediu a Deus sabedoria para governamentar o povo que o Senhor jurou amar, a nação de Israel, o bichinho particular de Jacó, a menina dos olhos de Deus. Diz a Bíblia que junto a esta sabedoria, Deus lhe deu largueza de coração, como as estrelas que estão no céu e como a areia que está
à beira da praia. Não bastando toda esta estrutura que Deus deu a Salomão, diz a Bíblia também que Deus lhe coroou com o dom da riqueza, a tal ponto da Bíblia dizer que um certo rei, uma certa oportunidade, ele tentou medir forças, ou tentou propagar-se, ou tentou competir com Salomão. E ele deu um banquete que não durou nada menos, nada mais do que 180 dias. Porém, esse homem não possuía a terça parte da unha do dedo menor do que tinha Salomão. Diz a Bíblia que Salomão era tão rico que quando ele sentava à sua mesa, toda a indumentária, ou seja, pratos, talheres, todos eles, o que não era em prata maciça, era todos bordado em ouro. A Bíblia diz que já naquele tempo, quando Salomão, ele assentava-se no seu trono, à sua direita, semelhantemente à esquerda, existiam 6 degraus de cada lado do trono, que davam acesso ao assento do trono de Salomão. Em cada um desses degraus, existia um leão esculpido na madeira, coberto com ouro puro, representando a totalidade das 12 tribos de Israel que estavam sobre o seu comando. Além desta riqueza, diz a Bíblia, que Salomão possuía 14.000 carros montados e 12.000 cavaleiros para a batalha. Além de toda esta riqueza, diz a Bíblia que Deus também deu a Salomão o dom de ser poeta. Escreveu para o Senhor cerca de 3.000 provérbios, 5.000 cânticos de louvor e gratidão ao nome do Senhor. A terra não conheceu na época ninguém maior do que Salomão. Porém, Salomão tinha coroa, Salomão tinha trono, Salomão tinha majestade, Salomão tinha prestígio, Salomão tinha súdito, Salomão tinha palácio, Salomão tinha exército. Mas alguns anos depois de Salomão, nasceu lá em Belém da Judeia um menininho que nunca teve trono nessa terra, um menininho que nunca teve coroa, a não ser a de espinho. Mas quando alguém perguntou quem ele era, ele bateu no seu peito e diz: eis aqui aquele que é maior do que Salomão, ao saber Jesus Cristo de Nazaré. Por que, pastor, que Jesus é maior do que Salomão? Porque Jesus é o único líder religioso de toda a história da humanidade, que partiu a história no meio. Ou seja, não existe antes de Buda e nem depois de Buda. Não existe antes de Confúcio, nem depois de Confúcio. Não existe antes de Maomé, nem depois de Maomé. Não existe antes de Kardec, nem depois de Kardec. Não existe antes e depois de qualquer líder. Mas quando Jesus, ele deu brado na cruz do Calvário dizendo: está consumado, nasceu a expressão antes de Cristo, depois de Cristo. Ele partiu a história no meio. Não entendeu? O que era morte passou a ser vida, o que era inferno passou a ser céu, o que era condenação virou salvação, o que era lei virou graça, o que era doença virou cura, o que era maldição virou bênção. Jesus é o único que partiu a história no meio. Não entendeu? Levanta a tua mão direita ao céu. Já que levantou a direita, levanta a esquerda para receber também. Sabe por que Jesus te trouxe nesse culto de ceia? Para relembrar a morte, para relembrar a ressurreição, mas para também te dizer: eu te trouxe aqui para partir a história no meio. Não entendeu? Entrou aqui triste, mas vai sair alegre. Entrou aqui de cabeça baixa, mas vai sair de cabeça erguida. Entrou aqui talvez humilhado, mas será exaltado pela presença da cruz. Só quem acredita nisso dá um glória à presença desse Deus. A verdade é que Jesus é maior do que qualquer líder
político ou religioso desta terra. A verdade é que Salomão, mesmo ele tendo toda a riqueza, Salomão ele teve 3 fases distintas na sua vida. Na primeira fase da vida de Salomão, ele é um jovem rei apaixonado por uma moça de Sunem, a cidade de Sunamita, 32 quilômetros na região do Carmelo. É a cidade da amada de Salomão. Nesta primeira fase, Salomão escreve o seu primeiro livro, que é o livro de Cantares, ou Cântico dos Cânticos. Logo após, a Bíblia nos menciona, nos ensina, nos dá a direção que Salomão já não é apenas um jovem rei. Ele é um homem de meia idade, entre 45 e 50 anos. E ele tem a responsabilidade de assumir o trono do seu pai. Quem é o pai de Salomão? É o único homem da Bíblia a quem Deus dá alguns testemunhos. Primeiro, é o único homem da Bíblia que diz a Bíblia que Deus o procurou. Salmo 89, 20. Procurei a Davi meu servo, e quando eu achei, com meu santo óleo eu o ungi. Segundo testemunho que Deus dá de Davi, é que Davi é homem segundo o coração de Deus. A palavra segundo o coração de Deus aqui, na propriedade do original, ela vem de cardios, ventricular, esquerdo ou direito. A palavra cardios vem de cardiologia, ou de frequência cardíaca, vou melhorar, ou de batida do coração. Sabe o que Deus está nos ensinando e nos dizendo? Na mesma frequência, na mesma batida, na mesma aceleração que o meu coração bate no céu, o de Davi está batendo na terra. Oh meu Deus, sabe o que eu aprendo com isso? De cantor a terra está cheio, de pregador tem um melhor do que o outro que dá show de Bíblia. O que Deus está querendo é alguém que sinta a batida do coração do céu aqui na terra, alguém que tenha algo diferenciado. Terceiro testemunho é que Davi, ele tem uma unção diferenciada. Como assim, pastor? Ele não tem uma nova unção, até porque isso não existe na Bíblia. Ele tem uma unção diferenciada. O que é uma unção diferenciada, pastor? Quando Davi ele toca, é diferente. Quando Davi ele fala, é diferente. Eu vou melhorar isso. O que é bom de estar no culto é quando alguém assume a tribuna e ele tem uma unção diferenciada. Quando Davi vai para a batalha, ele leva as suas armas. Quais são as armas de Davi? Primeira arma, ele leva o cajado, que representa a autoridade. Segunda arma, ele leva o alforje, que representa a provisão. Terceira arma, ele leva a funda, que representa a simplicidade. Quarta arma, ele leva a harpa. E alguém pergunta a Davi, por que da harpa? Ele disse que a guerra agora não é física, a guerra agora é espiritual. E como é que entra em guerra espiritual? Ele disse, eu só entro adorando, eu só entro cantando, e quem dá vitória é Deus. Não, você não entendeu. Sabe o que Davi está dizendo? Eu vou tocar na vertical, mas ele vai expulsar demônio na horizontal. Ele aqui vai fazer milagre. Quem acredita que tem uma obra espiritual acontecendo aqui? Este é Davi, uma unção diferenciada. Então Salomão tem que assumir o seu lugar, e no mínimo, se ele não for melhor do que o seu pai, ele tem que ser igual. Então nasce o seu segundo livro, que é o livro do Provérbios. E ele começa o livro mais ou menos dizendo assim: o temor do Senhor é o princípio de toda a sabedoria. E alguém pergunta, tem mais algum provérbio de sabedoria? Ele diz, eu tenho vários. Qual é o próximo? Ele diz, a palavra dita ao seu tempo é como maçã em salva de prata. Tem mais algum outro? Ele disse, tenho. Cairá o ímpio e não tem quem o levante, porém o justo cairá e não ficará prostrado,
porque de todas elas o Senhor Deus o levantará. Tem outro conselho? Ele disse: tenho mais algum de advertência. Aquele que se mete em questões alheias é como quem toma um cão pelas orelhas a quem vai passando. Tem outro? Ele disse: se achares mel, coma somente o que te basta, para que não venha se enfadar e vomitar aquilo que já tem comido. Tem outro? Ele disse: tem um que vai apertar um pouquinho mais. Qual é? Os crentes assembleanos deveriam conhecer. Qual é, Salomão? Não seja frequente a casa do teu irmão, para que ele não se aborreça de ti e faça com que você saia de lá decepcionado. Tem outro? Ele disse: tenho, a aurora é como o dia que vai brilhando, e o justo que anda na presença de Deus, ele vai brilhar como a aurora também. Oh glória! Porém passa essa primeira fase, a segunda fase da vida de Salomão, e obviamente ele adentra a terceira e derradeira fase da sua vida. Nessa terceira e derradeira fase da vida de Salomão, ele já não é apenas um jovem rei apaixonado, ele não é um homem de meia idade que está escrevendo a sua sabedoria e a sua riqueza. Os anos passaram para Salomão e chegou a idade de Salomão, e junto com a idade chega a experiência, e junto com a experiência chegam algumas coisas que o ministério também nos dá. Esta semana eu ainda ouvia e eu fiquei percebendo algumas coisas, que nós estamos vivendo uma geração muito promissora, uma geração que tem muita vontade de trabalhar. Mas dois conselhos Jesus disse. No Mateus capítulo 11, versículo 28, Jesus faz um convite, Jesus dá uma ordem imperativa e Jesus dá uma direção. Ele diz: vinde a mim, os que estão cansados e oprimidos. Aí a ordem vem: eu vos aliviarei. Mas o compromisso da responsabilidade é esse: toma o jugo, porque o meu jugo é suave e o meu fardo também é leve. O que eu aprendo com isso? Eu sei que tem uma geração promissora, eu sei que tem uma geração que tem vontade, eu sei que tem uma geração que tem um monte de planos pela frente, mas só que essa geração quer fazer, mas ela não quer tomar o jugo. Pastor, o que é jugo? Eu tenho orgulho, irmão, de ter nascido no meio do mato, da roça. Eu sou aqui dos Estados Unidos, de Charqueadas, aqui, bem pertinho, e eu via meu avô e ajudei a lavrar com boi. O que é jugo? É canga. Quando o boi velho está quase terminando de lavrar, de passar pela verga, que ele já está cansado, se pega um boi novo e coloca do lado, na mesma canga, para que ele aprenda a lavrar. Só que às vezes o boi novo quer correr na frente do velho, às vezes o boi novo quer disparar. Não é este jeito, tem que ser assim, é esta visão. Para dar certo agora, nós vamos pintar a parede de preto. Agora eu vou falar, irmão, agora para dar certo, nós vamos ter que apagar as luzes da igreja e soltar uma fumacinha para atrair o jovem. Nós estamos dentro da Assembleia de Deus, e o que atrai a presença de Deus é a palavra. O que traz a presença de Deus é a palavra de Deus. Mas essa geração não quer encostar na canga. Aí a canga começa a arrastar. Aí ele boicota, ele diz: já que eu não consigo levar na minha toada, eu vou boicotar, eu vou parar. Mas o boi velho, irmão, conhece o caminho e ele vai arrastando. Ele vai arrastando. Sabe o que Deus está dizendo aqui? Tem uma geração promissora, mas não vamos abandonar a geração que trouxe a canga até aqui, meu Deus. Levanta a tua mão para adorar a presença de Deus. Segunda lição que eu aprendo nisso daqui, senhores. Eu estava lendo o texto da palavra, e o texto da palavra diz o seguinte: no capítulo 5 do Evangelho de Jesus segundo escreveu Marcos, a Bíblia diz que Jesus saiu de Gadara, havia expulsado o demônio do gadareno.
Jesus está indo pelo caminho. Essa você não acha aí na internet, não. Ele estava indo pelo caminho, pastor Miqueias. E diz a Bíblia que o principal homem da sinagoga, chamado Jairo, para ser principal, deveria no mínimo cuidar de 10 sinagogas. Era alimentado pela sinagoga, sustentado pela sinagoga, era reverenciado pela sinagoga. Mas quando a sinagoga não pôde dar suporte na casa de Jairo, Jairo abandonou a religião e foi atrás de Jesus. Quando ele encontra Jesus, ele fala do estágio que a sua filha está. Qual é o estágio que a filha de Jairo está? Ele disse, ela está viva, porém ela está moribunda e ela está doente. Vou repetir, está viva, está moribunda e está doente. Jesus não olhou para que Jairo era religioso. Jesus não olhou para que Jairo era perseguidor. Jesus não olhou para que Jairo era responsável por uma região. Jesus disse, eu estou indo na tua casa para trazer milagre. Jesus está indo pelo caminho, a multidão seguindo Jesus, e de contrapartida, você conhece o texto, vem outra multidão, e no meio desta multidão, vem trazendo uma mulher que há 12 anos sofria de um fluxo de sangue. Você vai entender o porquê de Salomão, o porquê desta palavra, e o porquê do boi velho, porquê do jugo. Você vai ver que casa tudo. Por quê, pastor? Porque vem vindo a outra multidão, e uma mulher vem se arrastando, sangrando pelo caminho há 12 anos. Quando a multidão bate com a multidão que está vindo em Jesus, a mulher toca em Jesus, e na mesma hora esta mulher é curada. Jesus para a multidão e diz, para tudo aqui, porque de mim saiu virtude. Aí não queremos entrar nos pormenores, filactério, linhagem sacerdotal, Melquisedeque, enfim, ela tocou e foi curada. Quando ela foi curada, chega os amigos de Jairo, que não deram suporte, que não ajudaram, que não ofereceram a mão, e disse, Jairo, aqui apareceu o quarto estágio, manda abortar a missão, não adianta ir mais lá, porque a tua filha estava viva, a tua filha estava moribunda, a tua filha estava doente, mas ela acabou de morrer. Era o prato cheio para os fariseus cair em cima de Jesus, matando. Por quê? Porque Jesus para a cura de uma menina de 12 anos, que poderia ser mãe, que poderia ter um futuro, que poderia casar, que poderia levar o nome da família em frente. Jesus para o futuro de uma jovem para curar uma velha que vem se arrastando pelo caminho sangrando. Não entendeu? O mesmo tempo que aquela menina tem de idade, aquela mulher tem de doente. Ou seja, aquela menina nasceu num contexto de derramamento de sangue. Aquela menina nasceu num contexto de impureza. Aquela menina nasceu num contexto aonde estava gente morrendo. Enquanto uma casa celebra o nascimento, a outra está celebrando ou está vendo a morte chegar. Só que olhando para a menina de 12 anos e a mulher doente de 12 anos, eu tenho duas igrejas. Dá um glorinha aí, vai. Dá um glorinha aí, vai. Enquanto uma está nascendo, a outra está sangrando. Enquanto uma está querendo viver, a outra está entregando os pontos. Não entendeu? Por que Jesus para a cura da nova? Para curar a velha. É que Jesus não vai curar a nova, nem levantar, sem antes restaurar a velha. Tem uma igreja que está aí crescendo, mas Deus está dizendo, não vai avançar se a velha não der suporte. Não vai crescer se a velha não der suporte. Essa geração sabe pregar, mas não sabe orar. Esta geração sabe sapatear, mas não sabe o que é vida com Deus. E Deus está dizendo, igreja velha, segura na mão da nova, porque temos coisa para fazer. Quem acredita nisso? Uramacalabahaia. Levante a mão para o céu, levante. Pegue na mão de quem está do teu lado e diga, eu não vou te deixar sozinho. Eu não vou te deixar sozinho. Eu vou contigo até o fim. Eu vou contigo até o fim. Quem pode adorar? Quem pode? Pegou?
A geração tem força. A geração nova tem vontade, mas não tem experiência. Igualzinho a Salomão. Precisou os anos passar, a primeira e a segunda fase, para ele se tornar velho e escrever o seu terceiro livro. Qual é? O livro do pregador, o livro do Eclesiastes. Salomão está sentado e uma geração de jovens se reúne para ouvir. Ouve quem, pastor? Salomão. Mas ouvi o quê? O quê? A Bíblia diz que não ouve. Preste atenção nisso. Não ouve o que o seu coração desejasse e o que os seus olhos visse, que Salomão não pudesse obter. E alguém pergunta a Salomão: de tudo que tu viu, de tudo que tu experimentou, de tudo que tu provou, dai-nos um conselho para a nossa geração. Nós temos a força, mas a experiência está contigo, Salomão. Conta para a gente como é que é o segredo do sucesso. Ele diz: eu não tenho apenas um segredo para lhe contar, eu tenho 4 ou 5. Quantos? 4 ou 5. Anota o primeiro, e aí nasce o livro do pregador. Qual é o primeiro, Salomão? Lembra-te do teu Criador no dia da tua mocidade, antes que venham os dias maus e posso dizer: não tenho neles contentamento. Qual é o segundo conselho, Salomão? Tudo que eu vi debaixo do céu é vaidade de mais vaidade. Qual é o terceiro conselho, Salomão? Há um tempo determinado para todo o propósito debaixo do céu. Há um tempo para nascer, mas há um tempo para morrer. Há um tempo de plantar, mas há um tempo de arrancar o que plantou. Há um tempo de guerra, mas há um tempo de paz. Há um tempo de morte, mas eu declaro um tempo de vida sobre a tua casa. Salomão, qual é o último conselho? Ou penúltimo conselho? O penúltimo é esse: aprenda sobre a lei da semeadura dentro da casa de Deus. Como é que é isso, Salomão? Lança teu pão sobre as águas, e depois de muitos dias o achará. Aprenda que o altar não toma, o altar devolve. Salomão, qual é o último conselho? O último conselho, a voz do velhinho embarga, pastor Nelson. As lágrimas descem nas rugas do rosto. E Salomão não lembra da segunda nem da terceira fase da vida, mas ele lembra lá da primeira, quando ele era inocente. E ele diz: em todo o tempo estejam alvas as tuas vestes, e nunca falte o óleo sobre a tua cabeça. Sabe o que Salomão está dizendo, gente? Tudo que eu vi debaixo do céu é passageiro. Não estou entendendo, Salomão. Riqueza passa, fama passa, beleza passa, corpo bonito passa, dinheiro passa. A única coisa que levamos dessa vida é a cabeça ungida e a roupa branca. A única coisa que levamos é santidade e presença de Deus. Levanta a tua mão para o céu, e eu tenho uma palavra para te dizer: perca tudo na tua vida, mas não perca a santidade, e não perca a presença do Espírito Santo de Deus. E eu encerro. Pastor Ângelo, por que Salomão escreveu isso? Ele não escreveu baseado na primeira, ou na segunda nem na terceira, mas sim na primeira. Quando ele escreve o livro de Cantares, o livro de Cantares existe 4 formas de ser interpretado. Primeiro, representa o amor de Deus para com Israel. Segundo, representa o amor de Cristo para com a igreja. Terceiro, é um conselho prático para a vida de quem é casado. Quarto, simbolicamente, neste livro, Salomão representa Jesus, que é o noivo. Nós estamos em ceia, e Sunamita representa a igreja, que é a noiva. Deixa eu explicar isso melhor. Quando o Salomão está falando sobre o corpo da irmã Sunamita, tem pessoas que dizem assim: pastor, a Bíblia é tão santa que parece que isso não podia estar na Bíblia, pastor Ângelo, porque ele fala sobre as orelhas de Sunamita, ele fala sobre os olhos, sobre o nariz, sobre a boca, ele fala sobre o pescoço. Para, pastor, para, não está na Bíblia, eu prego. Ele fala sobre os seios, ele fala sobre as mãos, ele fala sobre a barriga.
ele fala sobre as pernas e sobre os pés. Se Salomão está falando do corpo da sua noiva, aqui é o próprio Cristo representado, dando detalhes do corpo chamado igreja. Quando ele está falando sobre os olhos, ele está nos ensinando que a igreja não é cega, a igreja tem visão no mundo espiritual. Quando ele está falando sobre as orelhas, ele está dizendo que a igreja não é surda, e se cumpre o que está em Apocalipse 7 vezes: ouça o que o Espírito diz à igreja. Quando ele fala sobre as narinas, ele está dizendo que a igreja ainda tem sensibilidade de sentir o perfume do Espírito Santo que exala entre nós. Quem está entendendo o que Deus está falando aqui? Quando ele fala sobre a boca, ele está nos ensinando que o poder da palavra pregada e cantada está na boca da igreja. Quando ele fala sobre o pescoço, ele está dizendo que a igreja não é engessada, a igreja é articulada, ela enxerga a visão financeira, ela enxerga a visão do avivamento, ela enxerga a visão doutrinária. Dá glória a Deus, pelo amor de Jesus. Quando ele fala sobre os seios, ele não está sendo obsceno, é o que Paulo ensinou mais tarde, que os primeiros convertidos na fé, eles precisam do leite materno da mãe, chamada igreja, para dar os primeiros passos na fé cristã. Quando ele fala sobre o ventre, ele está dizendo que a igreja não é estéril, a igreja tem poder de ganhar almas, de gerar filhos. Quando ele fala sobre as pernas, ele está dizendo que a igreja não está parada, a igreja está marchando, caminhando, avançando. E quando ele fala sobre as mãos, ele está dizendo o seguinte: aonde a igreja chegar e colocar as mãos, o inferno retrocede, a macumba cai, o diabo vai embora. Levanta a tua mão, levanta a tua mão. Deus chamou a tua mão para abençoar esta geração. Encoste quem está do teu lado e diga: eu te abençoo, eu te abençoo, eu te abençoo, eu te abençoo. A tua casa não é um pedaço do inferno, teus filhos não são praga, a tua casa é herança de Deus. Você foi chamado para abençoar. Aí o Salomão fala assim: em todo tempo estejam alvas as tuas vestes, e nunca falte o óleo sobre a tua. Por que ele fala isso? O pastor Nelson me deu até 9h15, e eu não vou passar do horário. Olhe para cá. Ele fala isso porque Salomão recebeu a visita de uma rainha por nome, que a Bíblia nem menciona o seu nome, melhor dizendo, chamada Rainha de Sabá. Ela veio ter com Salomão, reconheceu sua riqueza, e depois, quando ela volta para a sua terra, ela manda um emissário, uma carta escrita, e diz: tudo quanto eu ouvi falar de ti não é nada do que me contaram, porque tu é muito maior e mais rico do que aquilo que me disseram. Salomão interessa-se por saber o quanto que ele tinha de riqueza, pois nem ele sabia o tanto que ele era rico. E conta a história que está envolta em cânon sagrado, que por causa do poder de Roma não chegou em nossas mãos até a separação da Septuaginta. Que Salomão um dia, ouvindo a declaração, ele levanta-se de manhã e ele vai até onde fica a guarda real, aonde se troca os guardas. E ele chega vestido de rei. E ele vai aos aposentos dos pastores de ovelha, pastor Nelson. E ele arranca toda a roupa de rei. Eu vou repetir. Ele representa Jesus. Ele arranca toda a roupa de rei e se veste de servo. Tira a coroa, tira o cetro, tira os cintos, as alpargas. Coloca um capuz de pastor de ovelha que cobre o rosto. Toma na mão direita um cajado, na esquerda uma vara. E desce até a vinha de Baal-Ramon que nós lemos. Quando ele desce sobre a vinha, ele tem 3 obstáculos: o muro de pedra, o lagar em declínio e a torre em vigia. Quando ele passa disfarçado de pastor de ovelha, sendo rei, ele vai entre os trabalhadores da vinha e ele percebe 4 coisas inusitadas. Primeiro, é que entre todos os homens trabalhadores da vinha existia uma única mulher, jovem, donzela, virgem, de pele queimada, trabalhando no meio da vinha.
Ele não sabia quem era ela e ela tampouco não sabia quem era ele. Ele se aproxima dela e diz: moça, permita-me uma pergunta. Ela diz: pois não, pastor de ovelha, não sabendo que era o rei. Por que você desobedece à lei de Israel, sendo que mulher não pode trabalhar na vinha entre os homens? Ela diz: ô pastor de ovelha, eu venho para cá quando o sol ainda nem nasceu, e eu só vou embora quando a noite está chegando. Está vendo essa pele queimada aqui, pastor de ovelha? É de trabalhar de sol a sol para produzir o melhor suco para a mesa do rei a quem eu amo. Aquela moça é sunamita, uma escrava gentílica. Pastor, que história bonita, só falta provar na Bíblia, só se for agora. Cantares capítulo 1, versículo 3 e 4. Ela diz: eu sou morena e agradável, como as tendas de Quedar. Não olheis por eu ser morena, porque o sol resplandeceu sobre mim, e os filhos de minha mãe me puseram numa vinha que não me pertence. Esta daqui é sunamita, a pré-figura da igreja. Ele olha para ela e diz: moça, mais uma pergunta. Ela diz: pois não, pastor de ovelha, não sabendo que era o rei. Quanto que você recebe para trabalhar nessa vinha? Ela diz: receber? Pelo contrário, eu não recebo nada. Tem dia que eu sou apedrejada, tem dias que eu sou injuriada, tem dias que eu sou caluniada, tem dias que eu apanho, e você não desiste? Ela disse: não, nem a dor, nem o chicote, nem as pedras faz eu desistir, porque eu trabalho por amor e não por dinheiro. Ele olha para ela e diz: posso mais uma pergunta? Ela diz: pode. Já vi que você não recebe, trabalha no sol, mas uma coisa que eu não consigo entender: como que você trabalha no meio do sofrimento e você traz um sorriso estampado no meio do teu rosto? Você não sofre? Ela diz: para falar a verdade, eu choro muito mais do que eu vivo sorrindo, mas quando eu chego nesta vinha, eu esqueço da dor, eu esqueço da tristeza, porque a vinha me traz uma alegria. Trabalhar na vinha me dá um contentamento. Não a entendeu, irmão? Esta mulher representa a igreja. O diabo fecha a porta, manda a luta, dá treva, faz tudo para você não vir para a igreja. Mas quando você chega na vinha, alguém canta, alguém prega, Deus usa alguém, você levanta a mão, a lágrima desce, o sorriso vem, e o Espírito diz: no meio da tristeza eu vou te trazer alegria. Alegria, alegria, alegria. Ele olha para ela e disse: já entendi, mas eu posso te perguntar uma última coisa, moça? Ela disse: pode. Eu estou vendo que você trabalha no meio da sujeira da uva, no meio do moço da uva, mas eu estou percebendo que o teu vestido é branco. Quem está entendendo aqui, irmão? Você não suja seu vestido, moça? Ela diz: ô pastor de ovelha, não sabendo que era o rei, para falar a verdade, eu sujo meu vestido todos os dias. E por que ele está limpo agora e branco como a lã, como a alva neve? Ela diz: ô pastor de ovelha, é porque do lado de cima da vinha para a banda do Oriente tem um rio de água cristalina, que quando o meu vestido está sujo, eu entro dentro do rio e esfrego as minhas vestes. E ele perguntou por quê? Ela diz: porque conta a história que o dono da vinha não aceita ninguém trabalhar com vestido manchado. Para trabalhar aqui tem que ter o vestido branco. Não entendeu? O dono da vinha é exigente. Quer cantar, canta, mas canta de vestido branco. Quer pregar, prega, mas prega em santidade. Quer fazer a obra de Deus, faça, mas faça com seriedade. Ele olha para ela e pergunta: moça, vale a pena tudo isso? Ela disse: o quê? Servir a Deus, trabalhar, não ganhar nada, ser apedrejada, está no sol? Está me perguntando se vale a pena ser crente? Ela olhou para ele e falou: vale. E ele pergunta: por que, moça? Ela diz: é porque eu carrego um segredo que eu não posso contar. Eu carrego o quê? Salomão era o pai da sabedoria, sim ou não? Pai era Deus, mas ele era um grande homem sábio. Aí ela olhou para ele e disse: eu tenho um segredo e eu não posso revelar. Salomão olha para ela e fala assim: se você me contar o teu segredo, eu te conto o meu também. Quer matar uma mulher do coração, irmão? Fala que tem um segredo para contar para ela.
Quando ela perguntar o que é, você fala semana que vem. Ela olhou para ele e perguntou: você tem um segredo? Ele disse: tenho. Me conta o teu primeiro. Ela olhou para ele e falou assim: sabe o que é, pastor de ovelha? Não sabendo que era o rei. Sabe por que eu sofro, que eu sou apedrejada e que eu não desisto, que eu vivo sorrindo no meio da tristeza? Ele disse: não, eu não sei. Ela disse: é porque eu carrego uma promessa de Deus na minha vida. Ele olhou para ela e perguntou: que promessa é essa, moça? Ela disse: reza a lenda, ô pastorzinho de ovelha, que um dia o rei de Israel, ele vai descer do palácio disfarçado, e ele vai vir aqui nesta vinha, e se ele encontrar uma virgem sem murmurar, sem reclamar, trabalhando, sorrindo, com a veste branca, ele vai arrancar ela do sofrimento e vai levar ela para dentro do palácio para morar com ele. Quando Salomão escuta isso, sabe como é que o coração de homem apaixonado fica bobo? Ele olha para ela e diz assim: eu também tenho um segredo para te revelar. Ela disse: qual é? Ele arranca o capuz da cabeça e diz: eu não sou pastor de ovelha, eu sou o grande Salomão, o rei de Israel. Quando ela olha para ele, reconhece que é o rei, ela cai nos seus pés, abraça os seus pés, e nasce o capítulo 2, versículo 13. Ele diz: levanta-te, amada minha, formosa minha, porque o tempo de cantar chegou, 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 chegou. Quem acredita que o tempo da igreja é cantar? Pegue na mão de quem está do teu lado. Vale a pena sofrer por eles, vale a pena não desistir por eles, vale a pena ter o vestido branco por ele. Nós não podemos parar agora. Se eu soubesse cantar, tem um hino antigo que casa com essa mensagem. Eu queria ver a bravura dos santos, quanto mais chovia o louvor dos nossos irmãos. Fecha o corredor, fecha o corredor, fecha a galeria. Sobre o sangue chegavam no céu as mãos. É um exemplo para mim, glória a Deus, verdadeira lição. E o que é que nós teremos até Bagé? Neste povo, como foram os primeiros cristãos. Oh meu Deus, reaviva a tua igreja de novo. Faça a chama arder neste povo, começando em meu coração. Diga: oh meu, declare: Deus, reaviva chama arder neste povo, como foram os primeiros cristãos. Oh meu Deus, reaviva a tua igreja de
de novo. Faz a chama arder neste povo, começando em meu coração. Sempre vou lembrar da coragem, do amor, da firmeza e vontade, da fé e devoção, da igreja do tempo de Paulo, de Pedro e João, que enfrentaram a fúria de Roma, mas nunca negaram sua fé de cristãos. É um exemplo pra mim, verdadeira lição. Eu queria ver a bravura dos santos em plena arena, enfrentando os leões. Quanto mais a fogueira queimava, mais se ouvia o louvor dos irmãos sobre o sangue do Ramo. Verdadeira lição. Diga! Oh, meu Deus, reaviva a tua igreja de novo. Faz a chama arder neste povo, como foram os primeiros cristãos. Oh, meu Deus, reaviva a tua igreja de novo. Faz a chama arder neste povo, começando em meu coração. Eu quero dar um minutinho para o irmão glorificar a Deus. Eu já chorei muito pela palavra nesta noite. Há uma glória de Deus que queima.